Acho que vai dar tempo, não. Não vai dar tempo. Não, mas começa com a gente? Começa com a gente de louvor? Começa com louvor? Eu posso morrendo aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. É uma alegria poder estar juntos com vocês nesse tempo que Deus tem, com graça e misericórdia, nos preservado em meio a tantas perdas. Deus tem nos sustentado. E nós queremos, nesta noite, compartilhar com vocês os feitos do Senhor. A palavra do Senhor nos permite e nos ordena que nós preguemos a palavra e também revelemos, manifestemos conhecidos feitos do Senhor. E nós teremos hoje um culto diferente, é um culto de testemunha, onde você será impactado ao ouvir a experiência dos irmãos que foram convidados para poder compartilhar algo da parte de Deus. E eu gostaria de começar lendo um texto da palavra do Senhor que está em Atos, capítulo 4, a partir do versículo 13. Atos, capítulo 4, a partir do versículo 13. Aquele momento onde a igreja estava desfrutando de uma experiência de revestimento do alto, depois da ordem de Jesus, para que eles ficassem em Jerusalém, para que eles fossem revestidos pelo poder do Espírito Santo. E eles experimentaram, no dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, e começaram a proclamar Jesus Cristo, proclamar o Evangelho, curando pessoas. E após a cura de um paralítico, a cura desse homem trouxe um alvoroço em Jerusalém, e os discípulos continuavam pregando, anunciando, havendo conversão, a igreja crescendo. E o que aconteceu? Os discípulos foram presos e eles foram ameaçados se continuassem falando de Jesus. Em Atos capítulo 4, versículo 13 em diante, tem um pequeno registro acerca disso. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciavam entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los rigorosamente, para que não falem mais nesse nome a esse homem, mas nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus,
porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eles estavam sendo ameaçados para que pudessem, não falassem mais acerca dos feitos de Jesus por meio da vida da igreja, dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. E com base nesse versículo, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, que nós queremos compartilhar com vocês o que Deus tem feito aqui na Gerar Igreja Batista, em Cuiabá, esse ministério que estamos aqui à frente, servindo a Deus, aos irmãos, há mais de 20 anos. Antigamente conhecido como Getsemane, Igreja Batista Getsemane, e depois, pela direção de Deus, surgiu a Gerar. Houve uma mudança de denominação, não da denominação convencional, mas do nome da igreja, né? E Gerar é um acróstico, a palavra G, a letra G quer dizer ganhar, relacionado ao princípio de evangelizar. Letra E quer dizer ensinar, relacionado ao discípulo, ao discipulado. Você evangeliza e você discipula. R através de relacionamento, A através de amor e R final através do realizar serviço. Então a Gerar está aí militando, se expandindo. Começamos aqui no bairro Santa Isabel, um bairro que há 20 anos atrás era um dos bairros mais violentos, de alta criminalidade, mas Deus, por meio da pregação do Evangelho, transformou essa comunidade, muitas vidas salvas, a igreja cresceu, mais de um culto, e depois foi crescendo para 2 cultos, vários cultos, templo lotado, foi se expandindo para outros campos, chegamos em Nobres, Nova Esperança, na Estrada da Guia, numa área de 55 metros, no espaço de celebração, a igreja multiplicou para lá. Nesse período, Deus também nos deu um espaço chamado espaço terapêutico, espaço para realização de encontros, retiros, encontros com Deus, encontros para casais. Também ali em Campo Verde, estamos com um trabalho ali, Várzea Grande, para a glória de Deus, tem avançado. E muitos têm experimentado uma experiência transformadora, porque Jesus transforma e nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E hoje eu estou aqui com a Thalita, uma jovem preciosa, jovem de Deus, ela tem estado à frente do Gerar Jovem, da rede de jovens da Gerar Igreja Batista. Thalita, você tem a oportunidade de compartilhar conosco como tem sido a sua experiência, como você chegou na Gerar e como hoje está a sua vida com Jesus Cristo e aqui na Gerar. Graça e paz a todos. Gostaria de contar um testemunho para vocês. Bom, assim que eu cheguei na igreja, eu tinha 14 anos de idade, cheguei sem perspectiva de vida, cheguei sem conhecer a Deus, não sabia o que era ser amada por Deus, não sabia o que era ser cuidada por Deus, não conhecia o zelo de Deus. E quando eu cheguei, eu vim através de um convite, cheguei no culto, o pastor pregou, logo ao final eu sentei bem do lado da irmã Cileide. Ela me abraçou e aquele abraço fez diferença na minha vida. A partir daquele momento, eu experimentei o que é ser cuidada por Deus. Naquele momento, ela me abraçou e me fez um convite para ir para a célula, né, na época. E eu creio que não foi somente esse convite de ir para a célula. Olhando hoje espiritualmente, foi um abraço de Deus e Deus convidando eu para ser cuidado por Ele. E eu louvo a Deus pela vida dela. E a partir deste momento, eu comecei a vir com mais frequência, comecei a frequentar a célula. Eu tinha uma resistência antes de ir, mas depois, com muita insistência dela, eu comecei a participar da célula. E lá, a primeira vez que eu fui, eu fiquei encantada, tanto que eu queria que tivesse célula todos os dias, tanto que eu gostei. Eu senti aquela comunhão, eu senti aquele abraço, eu senti algo diferente, no qual eu não tinha sentido em lugar nenhum. Foi um momento diferente, e ali eu percebi que eu precisava daquilo. Tanto que eu cheguei na igreja com o coração muito aberto, pronta para receber aquilo que o Senhor tinha na minha vida. E eu recebi, comecei a receber, fui no encontro com Deus. Lá eu experimentei mais ainda o cuidado de Deus, experimentei o sobrenatural dele. Eu conheci esse Deus tão grande e o cuidado dele foi se alongando, né? Chegando até os dias de hoje.
E eu experimentei esse amor. E uma forma que o Senhor trouxe para mostrar para mim o amor dele foi o cuidado. Não tive a presença do Pai, né, na minha família, na minha vida, e o Senhor tem manifestado através como um Pai na minha vida. E eu sou muito grata a Ele porque isso tem me feito uma pessoa diferente. Não abraçava minha mãe. Isso mudou no relacionamento lá em casa. Aqui eu recebi abraço, aqui eu tinha essa liberdade de abraçar a minha líder, de abraçar minhas amigas. E quando eu cheguei em casa, aquela resistência que eu tinha com a minha mãe mudou. Eu abraçava a minha mãe, eu falava para ela que eu amava ela. E hoje eu percebo que, graças a esse cuidado, graças a esse encontro que eu tive com Deus, hoje o meu relacionamento com a minha mãe é diferente. Porque o Senhor cuidou, eu recebi o amor, então eu podia dar para ela um amor, eu podia dar para ela o carinho, eu podia dar para ela aquilo que eu estava recebendo aqui. E eu gostaria de mostrar a importância desse cuidado e como o Senhor tem cuidado, como o Senhor tem manifestado esse cuidado, esse amor na minha vida. Maravilha! Como é importante nós podermos considerar o contato físico, o acolhimento promovido por uma das irmãs da igreja, nesse caso a diaconisa Celeide, que abraçou, ela talvez não imaginasse a importância desse abraço. E essa é uma das formas de Deus manifestar o seu amor, o seu cuidado. Ela não sabia que estava sendo usada por Deus para poder suprir uma necessidade que a Thalita tinha. Mas Deus nos conhece profundamente. Deus sabe quais são as necessidades. A Bíblia diz no Salmo de número 23 que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Aquele abraço que faltava a Thalita, Deus promoveu ele, providenciou ele nessa vinda dela para a igreja, para gerar a Igreja Batista, e ouvindo a palavra de Deus, sendo impactada pelas mensagens e por esse Jesus que cuida de nós. Estamos vivendo um tempo terrível de privação de contato, e isso para nós brasileiros, que somos afetivos, que somos um povo muito relacional, é desafiador, é doloroso. Em alguns outros países, isso é mais comum, as pessoas serem mais distantes. Mas Deus está permitindo que a gente possa passar por isso, até para valorizar esse abraço, que é muito comum na igreja brasileira. Sinta-se abraçado hoje por Jesus. E isso me faz lembrar, Thalitinha, daquela experiência de Jesus com o leproso. O leproso não podia ser tocado, né? E quem se tocava no leproso, naquele momento, era considerado imundo, porque transferia aquela enfermidade, aquela doença. E aquele toque de Jesus no leproso, não só podemos considerar o santo tocando naquele que era considerado imundo e quebrando aquelas barreiras, mas também a manifestação de um amor acolhedor. E isso foi determinante para a sua transformação. E hoje a sua experiência à frente dos jovens, o que você faz na vida hoje? Está estudando? Como que está a sua vida hoje, além da sua vida acadêmica, né, profissional, e a sua vida agora ministerial na igreja? Conta um pouco para a gente. Bom, hoje eu estou trabalhando, né, numa escola filantrópica, também estou cursando o curso de pedagogia na UFMT, estou à frente do Ministério de Jovens, estou tentando e aprendendo, né, é um novo desafio, mas eu creio, né, que o Senhor tem capacitado, eu creio que o Senhor traz a capacidade, e estou no Ministério, né, de Dança, no Ministério Infantil, e estou aí para servir. Maravilha. Está aí para servir. Olha que coisa linda. Nesse mundo, mais do que nunca, nós estamos aprendendo a importância de servir. Quero parabenizar todas as pessoas que estão aí na frente, no fronte de batalha, pessoal da saúde, enfermeiros, os médicos, as pessoas que estão envolvidas por essa causa de minorizar com o sofrimento de tantos, pessoas que estão se arriscando, mas estão demonstrando a sua vocação e a sua missão de cuidar de pessoas. Que Deus continue usando vocês para servir a tantos. E eu gostaria de tocar num assunto, e aí a gente fecha esse momento, Thalitinha. Thalita, houve um momento crucial nosso aqui na Gerar,
que você tinha estabelecido um relacionamento sentimental. É importante a gente falar porque o jovem tem essa necessidade de ter o seu relacionamento, de construir um vínculo com alguém, para, conhecendo melhor este alguém, confirmar se isso provém de Deus ou não. Eu me recordo que eu tive que fazer uma reunião com você e esclarecer acerca do seu relacionamento, acerca da conduta de uma pessoa que você estava se relacionando. E você se lembra qual foi a resposta sua para mim? Você pode compartilhar com os irmãos quando eu trouxe à luz o comportamento da pessoa que você estava se relacionando com ela? No momento que o pastor falou, não esperava, né? Foi um choque. E a única coisa que eu falei para ele foi que eu não queria aquilo para minha vida, que não era aquilo que eu sonhava, não era aquilo que eu esperava, então eu não aceitaria aquilo na minha vida. Muito bem. É importante destacar isso daqui para que todos possam ter como exemplo a importância de como Jesus trabalha na vida de uma pessoa. Trabalhando na área emocional, afetiva, promovendo cuidado, promovendo o suprimento de uma necessidade que a Thalita tinha, trazendo ela para uma experiência com Jesus. E no ambiente eclesiástico, ela que conheceu a Cristo, os seus princípios, os seus valores, assimilou uma direção para a sua vida. E no momento crucial que ela teve que tomar uma decisão, ela tomou uma decisão com base em princípios. Fica aí um testemunho para você, de que Jesus promove cuidado, Jesus é provedor das nossas necessidades, mas Jesus também compartilha conosco princípios inegociáveis para que eles sejam norteadores da nossa vida. Parabéns, Thalita, porque eu fiquei assim até perplexo, porque às vezes nós vamos trabalhar isso com alguém, aconselhando ou trazendo à luz algo que aconteceu, e às vezes as pessoas tomam outro caminho, se deixam levar, mas você foi decisiva e foi exemplar na sua escolha. Você disse assim, não é isso que eu quero para mim. E aí nós vemos o exemplo da Thalita, dizendo que o que ela queria estava alinhado com aquilo que glorifica, exalta o nome do Senhor e que vai conduzi-la a uma vida norteada, iluminada e determinada por valores do reino de Deus. Sua consideração final para o pessoal que está nos assistindo? Duas considerações. Primeiro, a importância da gente ouvir a voz de Deus, né? Foi no momento da falta de sabedoria da minha parte, hoje eu reconheço, ter adquirido esse relacionamento, e também reconheço o cuidado extremo da parte de Deus para que eu saísse desse relacionamento, porque se não fosse a intervenção de Deus, pode ser que eu ainda estaria. Se não fosse a intervenção de Deus, do zelo de Deus por mim mesmo, eu não entendia no começo, e eu só lembro do Senhor falando, da Pamela falando, bem assim, Deus está revelando, Deus está trazendo para a luz, e eu não entendia, só que eu aceitei o cuidado do Senhor, e eu vi a mão poderosa de Deus. Aconteceu tudo de forma sobrenatural, né? A gente que acompanhou sabe como que aconteceu. Então, eu experimentei o cuidado de Deus e fico alerta para os jovens e para os adolescentes da importância de a gente ouvir a voz de Deus, principalmente nessa questão de relacionamento. Muito bem. Com isso, eu quero deixar para vocês o Salmo de número 55, que diz o seguinte. Esse salmo é muito conhecido de todos nós, e mais ainda o versículo 22, que diz assim: confia o teu cuidado, ou os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, não permitirá jamais que o justo seja abalado. Deus cuida de nós, como cuidou da Thalita, cuidou de Ananias, Misael e Azarias, cuidou de Daniel, cuidou do profeta Jeremias. E ele diz, por meio de Jesus, que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está cuidando de você. Louvemos ao Senhor. Eu cuido de ti, eu cuido.
Boa noite. Comece a sorrir. Maravilha. De volta aqui. Houve uma interferência aqui, mas isso acontece, gente. Nós estamos aqui a cada dia nos ajustando, mas é normal. Deixa eu falar algo para vocês. Como é importante nós pregarmos, anunciarmos, compartilharmos a grandeza do amor de Deus, da graça de Deus, do agir de Deus. E toda a minha vida cristã, né, eu tive o privilégio de poder nascer dentro de um berço cristão, de uma família que já servia a Cristo, e a gente já viu muitas experiências, vemos a cada dia mais as pessoas experimentando o poder de Deus transformador. Estamos vendo nesse tempo o avanço da igreja evangélica no Brasil, mas o mais importante é você ver a transformação, né? Não só o número de pessoas sendo agregadas às igrejas, mas o que Jesus faz na vida das pessoas. E hoje eu estou aqui com um casal que sempre está do nosso lado, trabalhando intensivamente, servindo a Jesus, Jonathan e a Jéssica. Eles têm um testemunho, eu vou começar com o Jonathan compartilhando conosco o seu testemunho, como você chegou na Gerar Igreja Batista, como você estava naquele momento. Som. Aumenta o volume um pouquinho, isso. Som, teste, som. Isso. A paz do Senhor a todos. Vou contar um pouco do meu testemunho quando eu cheguei aqui, né? Eu cheguei num momento muito difícil da minha vida, foi no momento mais difícil, quer dizer, da minha vida. Foi um momento de depressão, né? Um momento que eu não conversava mais com ninguém, eu ficava mais no meu quarto, conversava apenas com meu irmão e com minha mãe, que morava comigo, né? E fui convidado por uma pessoa a vir para a igreja. A igreja antigamente era Getsemane, e agora é Gerar, né? Igreja Batista. E foi um momento que era um momento que eu entrava na igreja, quieto, e ia embora quieto também, porque eu era uma pessoa que era completamente fechada. Eu não conversava mais com ninguém, não foi sempre desse jeito, mas depois da depressão eu me fechei. Eu me via num labirinto sem saída. E aí foi na igreja que eu tive a oportunidade de voltar a conversar com as pessoas, né? E fui convidado a ir para o Ministério de Patrimônio, no espaço terapêutico, e lá eu voltei a conversar novamente com as pessoas, né? Mas, assim, foi um momento que, assim, não foi rápido, que eu retornei a conversar com as pessoas. Eu ia, trabalhava, fazia meu serviço, logo depois eu ia embora quieto. E aí as pessoas começaram a me procurar, começaram a conversar comigo, e isso foi me abrindo. E aí, hoje, eu posso dizer que naquela época eu colocava prioridade em outras coisas, meu serviço, colocava onde eu tive frustrações. E voltando na igreja, quando eu cheguei aqui nessa igreja, foi onde que fui bem recepcionado, né? As pessoas me abraçavam, sem me conhecer, perguntavam meu nome, né? Me abraçavam, me acolhia, e isso eu me senti muito bem, principalmente no espaço terapêutico, onde eu trabalhava na obra e as pessoas conversavam, me trazia para próximo, me acolheu, foi a igreja que me acolheu. Então, assim, eu me sinto hoje, eu sou uma pessoa praticamente diferente do que eu cheguei.
Quer dizer, praticamente não, totalmente diferente. Por quê? Eu conheci a Deus. Deus se tornou prioridade na minha vida. Né? Hoje, graças a Deus, eu tenho uma esposa do lado, que é a Jéssica. Tenho um filho, né, que é meu enteado, mas eu considero filho de sangue meu, que é o João Gabriel. E tive a oportunidade de casar aqui na igreja, no mesmo lugar que eu fui restaurado, que é lá no Espaço de Celebração. Tive a oportunidade de casar naquele lugar onde o pastor Davi, que foi muito importante na minha vida, a Ana apresentou, a Ana Almeida, né, me apresentou o pastor Davi na época difícil, e foi o pastor que me tratou. Né? Eu tenho um agradecimento tão grande para ele, eu agradeço totalmente a Deus todos os dias pela vida dele, da família dele, pela Ana também, pela família dela, porque através dela, através do RPG dela, que eu conheci a igreja, né, e ela me apresentou no momento mais difícil, o pastor Davi. Então, assim, hoje eu sou completamente realizado, né, em várias áreas da minha vida, porque eu coloquei a Deus como prioridade na minha vida. Antes eu colocava outras coisas em prioridade e Deus não estava nessa lista. E hoje, graças a Deus, eu coloco a Deus em primeiro lugar. Tudo isso graças a Ele, que colocou pessoas importantes no meu caminho. Muito bem. Testemunho tremendo, Jonas. É importante destacar que a depressão comunica, ela proclama, ela grita no ouvido do deprimido 24 horas por dia a seguinte mensagem: não tem mais jeito, não tem saída. Isso é mentira, engano. Quando você conhece a Jesus como Jonas conheceu, o Jonas está dizendo que quando ele conheceu Jesus, que ele teve a experiência com os irmãos, e por meio dessa comunhão, ele se reencontrou com a vida e teve uma experiência de transformação. Isso é possível para você. Quantas pessoas nesse exato momento, devido a tudo que está ocorrendo, às vezes muitas pessoas passando muito tempo no quarto, em casa, estão com as suas reservas emocionais esgotadas e estão caminhando para um quarto escuro da vida, estão enxergando a vida como cinzenta. Eu quero dizer para você, é importante você lembrar do profeta Jeremias, que escreveu em Lamentações, dizendo o seguinte: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Em Cristo Jesus é possível ter esperança. Você está ouvindo o testemunho. Aqui não é somente alguém que está proclamando que é possível você vencer a depressão, você vencer os seus conflitos interiores. Talvez, nesse momento, você está enfrentando um transtorno de ansiedade generalizada, uma síndrome de pânico, está com um transtorno, e você não está sabendo como lidar com você e com tudo aquilo que está trazendo inquietude interior. Saiba o seguinte: há esperança. Jesus pode mudar esse quadro, como mudou o quadro do Jonas. E aqui na igreja, como ele disse, ele conheceu a sua amada, Jéssica. Agora nós vamos ouvir um pouquinho do testemunho da Jéssica. Jéssica, fica à vontade para compartilhar conosco como você chegou na igreja, você veio de onde, né, e o que realmente aconteceu com você aqui na Gerar. Graça e paz, irmãos. Bom, como o Jonathan disse, Deus, ele mostra o amor dele para conosco através de pessoas. E eu vinha para a igreja para Gerar através de um convite que eu e a Larissa, minha irmã, recebemos. E a partir daí nós começamos a frequentar a igreja. E em determinados momentos, eu ainda não estava realmente com vontade de estar na igreja, porque eu passei por um momento muito difícil da vida, tive perdas na minha vida, tive separações,
na minha vida durante o decorrer e que foram difíceis para mim. E isso eu depositei em Deus algumas faltas que eu tive na vida. E como eu não estava ainda querendo ficar na igreja, todos os cultos eu vinha e falava que ia aceitar Jesus, é aquela coisa de levantar a mão, ir à frente, esperava sempre um apelo do pastor. E o pastor Davi sempre ministrando a palavra, mas ele passou um mês sem fazer esse apelo. Quando eu percebi, eu já estava convertida e não sabia, que para mim eu tinha que ir na frente e eu já tinha feito isso em outras igrejas e não tinha conseguido firmar, e aqui eu consegui. Depois desses dias eu conheci pessoas que demonstraram o amor de Deus por mim, que foi o Nado e a Adriana. Na época eles eram líderes de jovens e me acompanharam. A Kennifer e a Harine, que abraçaram a minha família. E através das duas, veio a minha mãe para a igreja, porque elas começaram a frequentar minha casa, né, e a minha mãe percebeu alguma coisa diferente em nós, em mim, na Larissa. E assim, já estava eu, a Larissa e a minha mãe salvas em Cristo. E demorou um tempo, o Gustavo também veio para Cristo, que é o meu irmão. Eu tenho 4 irmãos, o Andrei e um filho, João Gabriel. E ficaram nós, toda a família, na igreja. Em um determinado tempo, aí agora eu já entro no esperar em Deus, eu fiquei 4 anos aqui na igreja solteira, esperando em Deus, vivendo, feliz da vida. Participava do Ministério de Louvor, Ministério de Marketing, feliz da vida, ia para encontros da igreja, retiro, todas as programações, eu sempre gosto de estar presente. Então, eu vivi, enquanto eu estava solteira, eu era feliz. E depois eu consegui conhecer o Jonathan, nós tivemos uma amizade no início. Não foi de início que nós começamos, né, meu amor, a nos relacionar, nós só nos aproximamos, mas no tempo certo de Deus, tudo deu certo, então nós ficamos aí 2 anos só no vai. E depois de tudo, nós decidimos, em oração, começar um relacionamento, um namoro, né? E aí, assim, foi estabelecido em nossa casa, na minha família antes, o namoro e o casamento dos 3 filhos. A Larissa casou primeiro, em 2017. Eu e Jonathan, nós casamos em 2018. E logo em seguida, o Gustavo, meu irmão mais novo, caçula, casou em 2019. Então, foi uma sequência de casamentos na casa. Minha mãe teve que ficar aí com o Andrei. E a casa ficou vazia muito rápido. Mas isso foi a bênção de Deus na nossa vida. Isso foi a mão de Deus na nossa vida, a partir do momento em que nós nos colocamos à disposição, nos colocamos em uma restauração familiar mesmo. Deus foi transformando as nossas vidas, Deus foi capacitando cada um, Deus foi curando e transformando cada um de nós lá em casa. Então, assim, eu louvo a Deus pela vida do meu esposo. Ele me ensina todos os dias, desde o período em que ele em que ele entrou na igreja, que ele estava em depressão. Quando eu conheci ele, ele era essa pessoa quieta. E eu percebia que tinha algo errado. E eu sempre agi com atitudes que levasse ele a conversar mais, a interagir mais. E ele me ensina hoje. É ele que mais me ensina hoje. E eu louvo a Deus pela nossa família, pela construção de Deus na nossa casa, no nosso lar, pelo nosso casamento, que foi lindo no espaço terapêutico. Nós fizemos tudo, a maioria das coisas como nós que fizemos, com amigos, à mão mesmo, foi no manual, e foi lindo o meu casamento com o Jonathan. Eu lembro quase todos os dias, eu olho foto, eu lembro e eu contemplo o agir de Deus na minha vida, porque quando eu achava que não tinha mais jeito para mim, que não tinha mais saída, Deus veio e restaurou tudo e deu tudo em dobro para minha vida e para minha família, né?
Glória a Então, Deus. louvo a Deus por isso. Mas não ficou só com você não, hein, Jéssica? Conta aí um pouquinho do que aconteceu com a Larissa e também com o Gustavo, porque eles toda, a família toda veio para a igreja e tiveram essa experiência também de contrair matrimônio aqui na igreja, não é verdade? Sim, como eu disse, a Larissa, ela casou primeiro, né? Ela Aham. foi a primeira a abrir essa porta de bênção para nós. A Larissa casou em 2017, e em 2018 fomos nós dois, e 2019 foi o Gustavo, logo em seguida. Então, Deus abriu as janelas dos céus para abençoar-nos com o relacionamento, coisa que para nós, lá em casa, já era perdido um pouco essa esperança, né? Nós tínhamos um pouco de medo sobre essa questão de relacionamento, sobre essa questão de constituição de família, por tudo que a gente passou. Como muitos da igreja sabem, a minha mãe que criou nós três, né? O meu pai mora fora, mora nos Estados Unidos, já vai fazer 18 anos. E nós tínhamos uma visão de família muito distorcida por conta das situações que aconteceram em nossas vidas. E Deus foi mostrando que não é assim. Que os planos dele são bem maiores do que os nossos, para a nossa casa e para a nossa família. Então, assim, até Deus tem trabalhado na vida de nós três, reconstruindo família, constituindo uma família, vivendo tudo certinho, dentro dos caminhos do Senhor. E Ele tem restaurado também a vida da minha mãe, tem trabalhado, tem curado a vida dela. E, assim, tem sido só bênção. A nossa família, eles... Antes era muita briga dentro de casa, aí eu gosto agora, quando eles vão, eles falam que como a casa é diferente hoje, né? Como a família é diferente hoje. Então, assim, Deus restaurou tanto a minha vida, mas restaurou a minha família, restaurou a minha casa, restaurou todos eles, todos nós hoje servimos a Deus. E nós temos uma grande alegria de olhar e ver. Agora nós estamos cada um em um campus, né? Mas é muito bom saber que a minha família inteira está na Gerar. Eu durmo assim, tranquila, durmo em paz, em saber que eles estão aqui, que eles estão comigo. Eu não vim sozinha, então, para quem tem família, que ainda não estão nos caminhos do Senhor, nós não podemos desistir deles, né? Foi a Larissa que veio primeiro para a igreja, depois eu vim, veio minha mãe e veio o Gustavo, e nós estamos aqui para a glória de Deus. Casados. Aleluia! Glória a Deus, né? Para a glória de Deus e desfrutando da glória de Deus, né? Uma coisa é na direção de Deus, glória a Deus por tudo que foi feito e por causa da glória de Deus. A Bíblia diz que os homens, todos nós, fomos destituídos, separados da glória de Deus. Mas quando nós buscamos a Deus, o que acontece? É o que aconteceu com o Jonathan, o que aconteceu com a Jéssica, o que aconteceu com essa família, né? Na vida do Jonathan, essa transformação emocional, essa restauração, esse ajuste psíquico e também essa transformação na vida de alguém que quase não tinha vínculos, né? E ele se encontra com Jesus, Jesus promove essa mudança, promove também uma interação entre duas pessoas que se conhecem, aprofunda esse conhecimento, vão construindo uma via afetiva e depois experimentam na área sentimental, uma vinculação, se casam e hoje estão vivendo como um casal que está sendo iluminado e dirigido e guiado para a glória de Deus e pela graça de Deus. É isso que Jesus pode fazer na sua vida. A Jéssica diz que ela não tinha, devido à experiência que eles tiveram em família, muita expectativa, mas olha o que Jesus fez. Jesus pode fazer isso na sua vida. Talvez você tenha uma experiência no lar de hostilidade, um lar de destruição relacional, mas Jesus pode mudar e dar toda a sua perspectiva e dar a você uma família diferente. Pode mudar o que você está vivendo hoje, tanto no aspecto emocional, mas também relacional e familiar. Agora, eu gostaria de lembrar o Jonathan. Jonathan, você teve um momento que você queria tomar uma decisão, você lembra?
decisão profissional. Conta aí para a gente o que foi. E aí, isso daqui é importante, porque no contexto igreja, existe um momento que às vezes nós vamos tomar uma decisão e é importante considerar o conselho. O que aconteceu, João? Foi no momento que eu passei em outro concurso, né, e aí eu vim pedir a orientação do pastor Davi. Aí o pastor Davi falou para mim que não me via saindo do meu serviço, né, do Corpo de Bombeiro. E nesse momento, para mim, na hora foi frustrante. Por quê? Porque eu estudei muito para esse concurso, era 3 vagas. E eu passei entre os 3. Né? E aí, na hora que ele falou, no momento eu não recebi da melhor forma. Né? Eu saí da igreja e falei, mas por que então que Deus tinha me dado aquela vaga? Né? E aí eu cheguei em casa, orei, e aí veio o pastor Davi na minha mente e Deus falando sobre ele. Né? Falando, eu coloquei uma pessoa para te orientar. Né? No momento da minha oração, ele me mostrou e eu falei para o pastor Davi, pastor, eu não vou sair, vou continuar. E hoje, olhando o que aconteceu, esse concurso não foi chamado. Ninguém foi chamado. Dessas 3 vagas do qual eu passei, ninguém foi chamado. E aí, hoje, eu tenho o privilégio do quê? De ter sido promovido depois desse tempo 2 vezes. A 2º sargento e em 2018 a 1º sargento. E ano que vem, se Deus quiser, eu estou indo para subtenente. Tudo isso graças a Deus. Porque Deus colocou uma pessoa, que foi o pastor Davi, para me orientar. E eu tive a sabedoria de obedecer. Maravilha, que experiência profunda, testemunho abençoado, e é isso daí importante, João. Quando as pessoas às vezes procuram o pastor, é um desafio, porque às vezes a orientação é uma orientação que transcende aquela condição lógica. Era natural eu poder dizer, não, vai filho e toma essa decisão, você passou no concurso, mas foi claro o Espírito Santo falando assim, dá esse conselho para ele. E nós não impomos nada, porque o pastor não está na igreja para impor, mas nós fomos usados por Deus para poder, naquele momento, contribuir para que ele permanecesse no lugar que estava aconselhando, para que ele continuasse no Corpo Bombeiro. E graças a Deus, realmente foi um conselho que veio dos céus, e o importante, a obediência, não ao pastor, mas acima de tudo a Deus. Com certeza também ao pastor, que foi instrumento de Deus. E isso fez com que ele fosse abençoado. Jéssica, a sua consideração final aí para os nossos irmãos. Eu quero agradecer a você, Jonathan, a você, Jéssica, a Thalita, que já passou por aqui. Daqui a pouquinho teremos mais um casal testemunhando. Por quê? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O que Deus está fazendo? A Bíblia diz que os discípulos foram ameaçados para que eles não falassem do que eles já tinham visto. Quantas coisas eles viram Jesus fazer? Nós poderíamos chamar aqui grande parte, a igreja toda, para dar o testemunho, mas coube a Deus nesse dia nos orientar a chamar essas pessoas que vieram aqui, os nossos irmãos, a Thalita, o Jonathan, a Jéssica, e depois teremos um outro casal que estará compartilhando aqui do seu testemunho. Mas quanta coisa Jesus fez e pode fazer na sua vida. Jesus transforma. Bom, o que eu quero dizer para você que está aí nos assistindo neste culto, que Deus, Ele nos ama, e o desejo dele é restaurar as nossas vidas. O desejo dele é que nós nos entreguemos a Ele e, através dessa entrega, nos salvar. Eu tinha muitas amarras na minha vida, e foi na igreja onde Deus trabalha até hoje, e sempre vai trabalhar na minha vida, na minha família. Minha família foi restaurada através de Deus. Toda a minha casa, ela serve ao Senhor. Eu tenho um esposo que serve ao Senhor, um filho que serve ao Senhor. Por tudo isso, eu louvo a Deus
E eu quero dizer para você não desistir. Não desistir dos seus sonhos, não desistir da sua família, não desistir daquilo que você tem no seu coração em relação à profissão, porque isso, quando nós colocamos diante de Deus, se for da vontade de Deus, Ele realiza cada propósito em nossa vida. Hoje eu vivo um propósito de Deus e eu sou muito feliz por isso. E sou muito grata a Deus pelas vidas que Ele me proporcionou estar junto, pela igreja que Deus me proporcionou estar. Eu falo quanto tempo eu fiquei aí de igreja em igreja, e Deus tinha um propósito para mim na Gerar. E através desse propósito eu criei uma raiz de intimidade com Ele, e Ele se revelou a mim na Gerar. Então, se você está aí na sua casa, nesses dias, nós estamos passando muita dificuldade em relação à igreja, por estarmos assistindo o culto online, que você continue firme, que você continue perseverando, que você continue investindo na sua família, porque Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós. Não desista, nós vamos voltar mais fortes, nós estamos mais fortes, porque é em Deus que nós temos aquilo que nós precisamos nesses últimos dias. Maravilha. Com isso, Deus merece ser louvado, exaltado, engrandecido. Louvemos a Deus. Dos reis, na palavra estou de pé, e na palavra eu é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão, me defendi, ataquei. Rei dos reis, na palavra estou de pé, e na palavra eu é minha fé. Um dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão, eu defendi. É isso aí. Inabalável é minha fé, né? Por isso, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Agora estamos aqui com o casal Roberto e Girlene, casal muito amado, como é também, como já tivemos aqui o Jonathan e a Jéssica, casal amado também. Agora é a hora dos casais, né? E eu gostaria de começar com o Roberto, que já está conosco há um bom tempo. Eu conheci o Roberto era adolescente, eu tinha acabado de chegar de Campo Grande para Cuiabá e conheci a Igreja Batista Memorial, e lá na Memorial, por um tempo eu liderei os jovens. No meu primeiro ano de seminário, no segundo ano de seminário eu já vim para cá, que era a Congregação Batista, no bairro Santa Isabel. Depois de 3 anos foi organizado como Igreja Batista Getsemane, e agora Gerar. E lá teve um período à frente do Ministério de Adolescentes, que nós construímos um relacionamento, e depois disso aconteceu muitas coisas na nossa vida, mas eu gostaria que o Roberto pudesse compartilhar hoje algo que Deus colocou no seu coração para compartilhar conosco nesse momento aí, para abençoar a vida dos que estão nos assistindo, Roberto. Glória a Deus. Quero saudar a amada igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma honra, um privilégio poder estar aqui, fazer parte do corpo de Cristo, com o pastor Davi, com toda a igreja. Louvado seja Deus. Pastor, antes de mais nada, eu gostaria de iniciar com um versículo que é pedra fundamental da minha época de conversão e que eu carrego ela até os dias de hoje, que é Provérbios, capítulo 16, versículo 25,
que há caminhos que para homens parecem direito, mas o seu fim são os caminhos de morte. E era dentro dessa visão que eu vivia antes de conhecer a Cristo. Eu venho de uma família totalmente desestruturada, eu venho de uma família que ela não tem pilares nenhuma de família. A minha mãe, ela de origem do sítio, de um distrito próximo aqui de Cuiabá, uma família grande de 13 irmãos, e a minha mãe, ela veio para cá e logo foi trabalhar em casa de família, e de lá para cá somos em 6 irmãos, cada um somos filhos de um pai diferente, e apenas 2 tiveram o privilégio de conhecer o seu pai. Um deles já é falecido, e a minha irmã, que não tem uma relação tão boa com o seu pai, não é tão próxima. Eu não conheço a figura paterna, e assim como outros meus irmãos, e o meu irmão caçula, meu irmão Mateus, ele é especial, ele tem síndrome de Down e também crise nervosa. Então, dentro deste ambiente que eu cresci, eu conheci muitas pessoas que se relacionaram com a minha mãe, e muitas dessas pessoas não deram bons conselhos. Aliás, eu sempre via reprimindo a minha mãe, falando palavrões eram comuns dentro da minha casa. E é dentro desse ambiente que eu cresci e fui desenvolvendo. Desde pequeno trabalhei, sempre lutei, minha mãe sempre ensinou a estudar. Porém, eu conheci pessoas que me ensinaram coisas que não deveriam. E por isso que nessa fase da adolescência tem que ter muito cuidado com quem nós nos relacionamos, porque é uma fase que influencia muito as pessoas. Elas nos influenciam e nos levam para caminhos que são caminhos de morte, não caminhos de vida. E conheci muitas coisas que hoje eu me arrependo amargamente já de ter feito. Mas eu louvo a Deus porque teve uma pessoa que fez um convite para a minha vida e me convidou para poder ir para a igreja, assistir um culto jovem, participar. E eu era muito resistente porque igreja para mim não combinava, não era isso que eu queria. Jamais eu pensei em ter família, não era coisa que era comum. Isso, então, porque é totalmente desestruturada, mas eu recebi esse convite, e nesse convite eu comecei um culto jovem, comecei no outro, mas teve uma peça de teatro, e nesta peça de teatro, Deus ministrou comigo, Deus reservou aquela noite para falar comigo, e onde eu fui impactado pelo amor de Jesus, eu aceitei Jesus naquele dia 14 de abril de 1996, eu não me esqueço dessa data, num domingo à noite, a igreja estava lotada naquela noite, e no final daquela peça de teatro, eu não sei como, mas eu estava lá na frente, chorando, de joelho, e entregando a minha vida para Jesus naquela noite. E desde então, eu estou aqui, caminhando junto com o pastor Davi. Muito bem, Roberto, que coisa linda o que Deus fez na sua vida ali, naquele momento que você poderia ter tomado um caminho que seria caminho de morte. É interessante nós lembrarmos que naquele mesmo período, muitos outros jovens, adolescentes, congregaram ali, e hoje muitos deles não estão no mesmo caminho que você está, porque você veio para Jesus, se converteu, está aí ao lado da sua esposa, um líder dentro da igreja, presidente do corpo diaconal, alguém que tem constituído uma família e não desistiu desse caminho. Mas o que você acha, que levou esses jovens a terem um caminho e uma vida diferente da sua? O que foi determinante? Pastor, olhando hoje, eu creio que eles não se verdadeiramente sempre viveram dentro de um engano, não submeteram. Eu louvo a Deus, pastor, porque o senhor, quando era seminarista e líder dos adolescentes jovens daquela época, eu fui acolhido pelo senhor. Eu lembro que o senhor me levou para a casa do senhor, foi o senhor que me ensinou a ler a Bíblia, o senhor que me ensinou a orar, foi o senhor que cuidou de mim naquela época. E quão importante é ser cuidado e zelado neste período, porque foi fundamental para que eu pudesse permanecer e estar em Cristo, não alicerçado em homem, mas aprender a caminhar com Deus, alicerçar em Deus.
E isso o pastor Davi ele fez comigo desde a minha época de adolescência. Porque o primeiro retiro que eu fui foi um retiro na casa dele, quando o pastor Davi ainda morava na chácara do seminário ainda. E lá o pastor Davi, junto com a pastora da Valesca, a Bebela ainda era pequenininha ainda, pastor. E nós pudemos desfrutar daquele período. E foi um período tão diferente para mim, porque para mim foi impactante, porque eu nunca tinha vivido aquele ambiente. Eu vim de um lar totalmente desestruturado, então um ambiente onde não prevalecia. E eu conheci Cristo e eu vi muitos daqueles companheiros, muitos irmãos de igreja naquela época, caminharem por um determinado período. Mas o engano prevaleceu sobre a vida de muitos. E eles não conseguiram caminhar com Jesus, não se converteram verdadeiramente. Isso é muito triste. Eu estou resgatando alguns contatos ainda dessas pessoas. Estou em busca da pessoa que me levou a Cristo, porque há relatos que está com um caminho totalmente fora dos princípios de Deus. Eu tenho orado pela vida dele e eu creio que eu ainda vou encontrar com ele, vou falar que Jesus ama ele e que o resultado daquele convite que ele fez na minha vida, hoje estou aqui, um homem transformado para a glória de Deus. Muito bem, Roberto. Por um lado, nós estamos alegres de poder estar aqui com o Roberto hoje, contando esse testemunho do que Jesus fez na vida dele. Por outro lado, nós nos lembramos de adolescentes, jovens daquela época, que hoje estão tão perdidos. Uma vida sem Jesus não vale a pena. É uma vida ilusória, é uma vida que conduz a um caminho que é um caminho de destruição e de falência existencial. Mas o Roberto cresceu, deixou de ser adolescente, jovem, sempre estava em casa, convivendo conosco, e nós tínhamos sempre esta alegria, ele me acompanhou desde o início do ministério, nós tínhamos sempre essa alegria, eu sempre tive a alegria de recebê-lo em casa, mas lá em casa, isso daqui é um testemunho, tinha um quartinho que ele ficava lá com outros jovens, e eles oravam para eles não ficarem para titios, né? Oravam, e Deus permitiu que o Roberto conhecesse a Girlene, a sua amada, sua companheira, parceira, alguém que nós nutrimos muita confiança, uma mulher de um caráter exemplar, uma mulher realmente companheira, uma mulher guerreira mesmo. É assim que o pastor vê a Girlene, vê esse casal. Mas, Girlene, você gostou disso que eu falei, né? Realmente, mas a Girlene está aqui sorrindo, uma mulher exemplar, uma grande profissional, mas a Girlene, nem sempre a vida foi de sorriso, ela passou por momentos desafiadores na vida, e eu gostaria que você compartilhasse com quem está nos assistindo aquilo que Deus colocou no seu coração para você compartilhar o que aconteceu na sua vida conosco. Amém, graça e paz a todos os irmãos que estão nos assistindo. É um prazer muito grande estar aqui, poder contar um pouquinho da minha história, da nossa história, minha e do Roberto. E aí eu venho falar um pouquinho, né, da minha história, Girlene. Eu sou de uma família, né, de cinco irmãos, né? Nós somos 3 meninas e 2 meninos. E como o pastor colocou aqui, nem sempre foi fácil para nós. Nós perdemos o meu pai muito cedo, na época eu tinha 8 anos de idade. A minha irmã mais velha tinha recém-completado 9 anos e o meu irmão mais novo tinha 2 anos e meio. Então, a nossa família é aquela família tradicional cuiabana, que é a escadinha, né, pastor? Um atrás do outro. Então, era 9, 8, 6, 4 e 2. Essa era as idades da minha idade e dos meus irmãos. E, como eu disse, eu perdi meu pai muito cedo, com 8 anos de idade. Ele foi assassinado pela minha tia, irmã da minha mãe. E isso nos causa assim, um trauma muito grande, porque um dia você está na sua casa com os seus pais, com seus irmãos, e de repente outro dia você já não tem mais o seu pai, não está com a sua mãe e já não está mais com seus irmãos.
foi o que aconteceu, porque, infelizmente, a minha mãe não tinha condições de cuidar dos 5, então, nós fomos ali distribuídos entre os irmãos do meu pai, e ali nós fomos acolhidos pela minha avó, pelos meus tios, minhas tias, e eu fui criada, né, dentro de um berço cristão, que a família do meu pai, a maior parte, a grande maioria, são tementes a Deus, são conhecedores da palavra, e eu tive o privilégio de ali com eles aprender princípios, aprender valores, e eu louvo a Deus pela vida de cada um deles, e eu tenho certeza que assim como eu estou contando essa vitória, todos os meus irmãos poderão contar, porque infelizmente cada um tem uma história, cada um tem uma trajetória, mas nós cremos que Deus é um Deus do impossível, Ele que faz, e em nome de Jesus, toda a minha família, né, irá se dobrar aos pés, né, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então, não foi fácil, pastor. Não é fácil, e eu vejo, pela situação que nós estamos vivendo hoje, com toda essa pandemia, situação onde você está conversando com alguém e, de repente, no outro dia você já não tem mais esse alguém. Então, assim, é uma perca muito grande, são traumas, são dificuldades, são lutas que, muitas vezes, muitos não conseguem superar. Então, eu louvo a Deus porque eu tinha ali a família toda do meu pai, que me ensinou princípios, valores, né, de servir a Deus, um Deus do impossível, e é isso que eu procurei seguir. Né? Eu me amparei, né, nos princípios para ter uma vida diferente, trabalhar o perdão, né, pastor? É muito importante, é fundamental, e eu trabalhei isso no meu coração, e graças a Deus eu sou liberta. Muito bem. Você está percebendo aqui que é um testemunho de duas pessoas que tinham tudo para poder dar errado, poder ir para um caminho talvez da dependência química, da depressão, se entregarem emocionalmente ou construírem uma trajetória de vida totalmente disfuncional, perdida, desastrosa. Aqui o Roberto falando que ele não conheceu o pai, a falta da figura paterna, e do outro lado a sua amada, a sua esposa, tendo uma experiência de perda do pai tragicamente, assassinado pela sua tia. Imagina o que poderia acontecer com a vida desses dois jovens. Mas estão aqui como testemunho. Por quê? Porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eles só estão aqui hoje porque eles tiveram uma experiência com Jesus. Se não fosse Jesus na vida deles, com certeza não estariam aqui. A Gilene poderia ter desencaminhado, como muitas pessoas desencaminham, se perdem na vida do Roberto, aí com a falta do pai, sem não conhecer a família, a figura paterna, poderia ser um jovem revoltado com a vida, mas ele está aqui. Talvez você teve uma experiência, ou tem uma experiência de falta, e tem uma vida toda desalinhada, e você talvez está agora perdendo o ente querido, não sabe o que fazer. A Gilene passou por isso, e hoje ela está aqui, e ela usou uma palavra muito forte, ela superou. Paulo disse o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo passou por momentos onde a vida estava tranquila, mas ele passou por momentos desafiadores, de perseguições, de prisões, momentos de sofrimento, mas Deus o fortalecia, e Deus pode fortalecer você. Com o passar do tempo, vocês se conheceram, né? Você congregava, Roberto, aqui na antiga Getsemane, ou Gerá, e a Gilene lá na Igreja Batista do Centenário. E aí vocês se conheceram, começaram a namorar, se casaram, né? Eu tive a alegria de poder celebrar o casamento de vocês, fizeram tudo certinho no civil, depois casaram no religioso e começaram a viver a vida, né? Depois do casamento, como que foi a vida de vocês? Qual era a expectativa? O que aconteceu depois desse enlace matrimonial? Deus respondeu às suas orações, Roberto, lá no quartinho, no fundo de casa, aquele quartinho tem uma unção lá, né? É uma unção do desencalhamento, irmãos, né?
Se fosse em outra igreja aí, o pessoal ia cobrar para alugar esse quartinho. E eu acho que ia ter fila, gente. Mas aqueles jovens que oraram ali, tiveram uma experiência, buscarem Deus, esperarem Deus, e Deus os abençoe. E eu tenho a alegria de poder estar aqui ouvindo esse testemunho, porque eu vi o Roberto orando. Deus enviou a sua princesa, mas teve um grande desafio na vida de vocês. Compartilha com os amados que estão assistindo, com você que está assistindo. Preste bem atenção do que Deus pode fazer, né? Pastor, louvo a Deus porque a partir daquele quartinho, experiências e mais experiência com Deus, e de fato todos os jovens que passamos por aquele quarto, todos nós casamos, todas as orações foram atendidas. E quando eu conheci a Girlene, eu ainda trabalhava como cobrador de micro-ônibus, e foi quando eu olhei aquela morena, linda, maravilhosa, falei, meu Deus, é a menina que Deus separou para mim. E quando eu passei a conhecer ela, eu vi que ela era uma menina diferente. E eu estava na igreja, firme e forte, fiz um propósito, e fizemos um namoro com propósito, fizemos um namoro pautado na palavra de Deus, sempre acompanhado pelo nosso pastor Davi. Noivamos e casamos, e constituímos a nossa família. E nesse processo de caminhada, nós estudamos juntos, formamos, e sempre envolvidos com os ministérios, com as atividades, com a obra de Deus. Nunca abandonamos Deus, sempre caminhamos com Jesus. E quando concluímos o nosso curso, nós fomos em busca dos nossos sonhos, de querer ser pais, de buscar construir uma família que seja uma família saudável, uma família que possa viver o excepcional de Deus. E começamos uma caminhada, e nesse processo, nós não conseguimos, nesse processo, engravidar. E começamos a procurar, eu procurei diversos urologistas, e a Girlene caminhando com a sua ginecologista, e nada dava certo. Eu fazia diversos exames, e todos diziam a mesma coisa. Ah, não, você está bem, está saudável, né? Você está bem, logo, logo vai vir. E nada. Até que nós recebemos uma indicação de uma pessoa para que a gente pudéssemos conhecer um especialista em fertilidade humana. E fomos lá, ele falou assim, olha, eu não faço exames de nenhum laboratório, eu aceito. Eu só faço os exames aqui do meu laboratório. E tudo bem, submetemos, fizemos exames, e aí demorou umas 2, 3 semanas, ele nos chamou, isso foi em 2011, pastor. Ele falou assim, olha, você não pode ter filho pelo método normal e nem por inseminação artificial. Talvez você tenha menos de 2 ou 1% para que seja in vitro. E naquele momento, para mim, para a Girlene, acabou o chão, foi um tempo muito desafiador, e nós tínhamos o culto aqui ainda, era nas quartas-feiras. E nós saímos de lá, ligamos para o Senhor, e o Senhor nos atendeu antes de começar o culto naquela noite. E o Senhor nos orientou, nos acolheu, ouviu, e o Senhor nos disse bem assim na orientação, olha, quem capacita os médicos é Deus. Quem capacita os médicos, quem dá o dom é Deus. Mas até onde é a vontade de Deus e até onde é a tua vontade? E naquele momento, eu e a Girlene, nós sentamos, conversamos e descansamos em Deus. Nós descansamos porque nós tínhamos que entender qual era o tempo de Deus e o propósito de Deus, e não o nosso tempo e não o nosso propósito. E a partir daí, nós começamos a desenvolver a caminhada, a estar envolvidos nos projetos da igreja, e começamos até que num ato profético, o 9º ato profético, pastor. A primeira vez do profeta Jorginho de Xerém aqui em Cuiabá, a primeira vez na nossa igreja. Eu me lembro que eu estava sentado aqui em cima no ministério, no púlpito, no batistério nosso, e ele aqui embaixo, e ele começou a entregar a profecia para um lado e para o outro, e ele lá naquele canto, ele me chamou, ele falou assim, você, desce aqui, você que está de gravata, de óculos, desce aqui. E aí eu desci, e aí ele me disse bem assim, balança tuas mãos, porque a tua filha está chegando. Glória a Deus. Eu só dei glória. Eu estou dando glória a Deus aqui, sabe por quê, Roberto? Que eu lembro desse momento, a igreja fervendo, cheio,
de gente realmente. E toda a igreja tinha essa expectativa de ver vocês, né, com um filho, com uma filha na mão. E eu estou lembrando aqui, eu até peguei o vídeo aqui, estava procurando, você me perdoe aí, que eu estava procurando o vídeo quando o Jorginho retornou um ano depois para poder passar para o Ministério de Marketing, para eles poderem passar depois, para a gente ver o testemunho, já você dando o testemunho junto com a Gerlene e mostrando a Iane, tá? Pode continuar. E aí, pastor, naquele período, nós descansamos em Deus, e quando foi no final daquele ano, pastor, em dezembro, e quando virou o ano, dia 4 de janeiro, a Gerlene já estava grávida, mas no dia 4 de janeiro nós tivemos a confirmação de que a Gerlene estava grávida e que veio a Iane, veio uma menina para cumprir as palavras de Deus proferidas e profetizadas naquele dia aqui. E aí eu quero deixar para a Gerlene continuar esse testemunho, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Como o Roberto falou, nós ansiávamos muito por um filho, né? E nós fazemos os nossos planos, então nós fizemos certinho, né? Nós namoramos, casamos, fizemos uma faculdade, e aí nós falamos, olha, agora vamos ter filho. E aí Deus vem e nos fala, não é bem assim, é no tempo dele. E como foi importante nós sabermos esperar o tempo dele, e foi um tempo que nós dedicamos à obra, ao trabalho, foi o tempo que nós tivemos experiências maravilhosas com os jovens, adolescentes, casais, um tempo de dedicação a Deus, verdadeiramente. E Deus, ele nos recompensa de tal forma que ele nos deu o dobro, né? Veio a Iane, e aí depois já veio o Telzinho. O Telzinho está com 1 ano e 3 meses, está fazendo hoje 1 ano e 3 meses, e nós estamos aí com essas 2 bênçãos, né? Para quem não podia ter nem, dificilmente, né, in vitro viria, mas quando Deus, ele promete, ele cumpre, e nós somos prova e testemunha disso. Maravilha, Deus promete e cumpre, né? Deus usou tremendamente o profeta Jorginho de Xerém para poder dizer que Deus estaria colocando nos braços deles uma menina. E depois de 1 ano cumpriu. Deus fala, porque Deus é o mesmo ontem, que falou no passado e continua falando hoje. E o Deus do passado é o Deus que cumpre. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aconteceu um milagre. Deus é o Deus de milagre. Quando Pedro, ele está dizendo, junto com os outros que estavam naquela peleja lá em Atos 4, quando eles foram ameaçados para não poder falar mais, não proclamar, não anunciar, eles disseram, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O que aqueles apóstolos tinham visto, tantos milagres, tanta manifestação da graça de Deus, e eles tinham visto o próprio Messias, o Salvador, aquele prometido pelos profetas, o Redentor de Israel, o nosso Salvador. E nesse período de pandemia, onde tantas pessoas estão partindo para a eternidade, nós não podemos falar que em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não podemos deixar de falar que só Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai para o céu se não for por Jesus, porque Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador. E o maior milagre que nós podemos experimentar é a nossa salvação, porque não é por mérito humano, mas é pela graça salvífica, é pelo preço que Jesus pagou ali na cruz, e pode ser isso que seja um milagre na sua vida, você ser salvo. Quantas pessoas agora estão partindo para a eternidade, todo mundo dizendo que está indo para o céu. Quando você lê a Bíblia, você entende que não é bem assim. A pessoa precisa viver no caminho de Deus, a pessoa precisa renunciar à vida que está vivendo, às vezes no seu ego. Que evangelho que nós precisamos pregar? É o evangelho que Jesus diz, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. A pessoa vive uma vida centrada na sua vontade,
de acordo com os seus interesses, e no final ela acha que ela pode ir para o céu. Jesus diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O milagre que pode haver na nossa vida é a transformação de uma vida centrada em nós mesmos, nos nossos anseios, no nosso desejo pessoal, de que a vida seja de acordo com o que nós queremos, para que nós possamos nos ajustar à vontade de Deus. Nós estamos aqui com esse casal que entendeu que a vida poderia ser vivida a partir dos traumas. O Roberto, a partir da falta da figura paterna, a Gilene, a partir do trauma, da perda, e viver com amargura, com ressentimento, com a mágoa, devido à sua tia ter tirado a vida do seu pai, mas não, em Jesus eles encontraram cuidado, em Jesus eles encontraram a salvação. O maior milagre não foi só a Iane vir, o Tero vir, foi esse casal estar aqui hoje podendo testemunhar que em Jesus é possível ter uma vida ajustada, construir uma família e viver para a glória de Deus. Talvez você esteja aí precisando desse milagre, viver a vida a partir de Cristo, e Cristo pode realizar esse milagre. Jesus pode salvar você que talvez tenha uma falta, ou você que teve uma perda. Jesus pode salvar e Jesus pode realizar o milagre. Que coisa tremenda. Não sei se nós já temos aí o testemunho. Nós vamos cantar primeiro aqui, vamos louvar primeiro aqui, e depois, logo em seguida, nós teremos esse testemunho, que é o testemunho quando o Jorginho veio, depois de um ano que eles já tinham a nossa amada Iane. Não é tarde para se sonhar, o céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, o sorriso de uma mãe que deu a luz. Não é tarde para se sonhar, o céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Vamos agora para o vídeo. Vamos ver o testemunho aí. Pessoal, vocês vão ouvir minha voz aí no fundo. Estamos ajustando aqui para passar no Instagram.
Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nessa noite, nós tivemos o privilégio de compartilhar com vocês aquilo que Jesus tem feito. Como Gerar Igreja Batista, nós temos visto tantos milagres, tantas intervenções transformadoras de Deus. Nesse texto de Atos, capítulo 4, nós temos o apóstolo Pedro, João e os demais ali sofrendo uma perseguição para que parassem de falar do que Jesus tinha feito. Estamos vivendo um tempo que há uma pressão mundial contra o cristianismo, contra a propagação do evangelho genuíno. O evangelho genuíno leva o homem a reconhecer que é pecador, que só em Jesus pode encontrar remissão dos seus pecados. Só em Jesus pode ter uma vida ajustada. Como nós vimos nessa noite, através do testemunho da irmã Thalita, que Jesus providenciou para ela um abraço caloroso. Nós não sabíamos que esse abraço seria o início da sua conversão. O dia que ela entrou nesse ambiente chamado igreja, e ali ela se encontrou com a Cileide a abraçou, e essa foi uma demonstração do cuidado de Deus, e depois ela teve outras experiências. Foi para o encontro com Deus, ela foi instruída, foi ensinada a como caminhar no caminho de Deus, e hoje está aí como uma jovem servindo ao Senhor, e hoje tendo a sua vida pautada por princípios. Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Pregamos o evangelho a tantas pessoas, e esta mensagem tem alcançado nesses dias milhares e milhares de pessoas. E eu louvo a Deus por você que está ouvindo aí. Pode ser que você foi edificado com esse testemunho do Jonathan, que chegou na igreja passando por um momento desafiador psiquicamente, no fundo do poço, tendo uma experiência de depressão, mas na comunhão com os irmãos, no ministério de patrimônio e também no convívio, no dia a dia na igreja, ouvindo a palavra de Deus, do mesmo Deus do salmista, que diz no Salmo 42, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. O salmista que dizia para si mesmo que em Deus havia esperança, para ele ter uma nova vida, diante da sua perturbação interior. E foi isso que aconteceu com Jonathan. Em Jesus Cristo, ele encontrou uma atuação divina, trazendo para ele um ajuste psíquico, para ele viver dentro de um padrão de esperança, dentro de uma organização da sua personalidade. Nós não podemos parar de falar do que temos visto e ouvido, que permitiu que ele, nesse ambiente de igreja, encontrasse a sua amada, aquela que ele contraiu com ela um casamento, ela que viveu numa família, que era uma família que proclamava diante das experiências que eles tinham, que era um perigo constituir uma família, até pela experiência que ela teve de ausência paterna nos momentos desafiadores, e viu quanto sua mãe sofreu. Mas graças a Deus, e nós não podemos parar de falar do que temos visto e ouvido, Deus permitiu que os dois se encontrassem, constituísse uma vinculação e contraísse um matrimônio, se casassem. Hoje ele participa do Ministério de Integração, que acolhe as pessoas na igreja. Jéssica começou no Ministério de Louvor, hoje faz parte do marketing, faz jornalismo e tem servido ao Senhor, tem contribuído para que essa mensagem chegue até você, e tem visto a sua mãe vivendo um recomeço da sua vida, superando os traumas da sua ausência relacional com seu pai, vendo a sua irmã ser uma jovem que construiu a sua vida aqui na igreja, vivendo dentro de princípios, casou com o Juninho, e também o Gustavo,
que construiu a sua vida conjugal aqui na igreja, começando o seu relacionamento, agora tão jovem, a vida 2, com a Juliane. Louvado seja Deus por essas vidas. Jesus constrói famílias. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E por último, esse testemunho do Roberto. Tinha tudo para dar errado, tinha tudo para estar no mau caminho, mas em Cristo Jesus, não só por estar aqui na Gerar, pôde estar aqui testemunhando do que Jesus fez. Juntou alguém que tinha uma falta com alguém que experimentou uma perda lastimosa, mas Jesus demonstrou a preservação desses dois e os uniu dentro do ambiente eclesiástico. Você imagina, tem tanta gente, fala Roberto, Girlene, que não precisa da igreja, mas se vocês não estivessem dentro da igreja, vocês não teriam se conhecido. Foi no ambiente eclesiástico, dentro da igreja, que vocês foram preservados desse mundo, que leva para um caminho de destruição. Quantas pessoas hoje sem esperança, sem solução para a sua vida? Em Jesus há esperança, em Jesus há solução. Jesus levantou aquele coxo, aquele paralítico, e eles tinham sido usados ali, Pedro e João, para poder falar de que Jesus poderia transformar a vida, e foram usados no poder de Deus, e aquele homem foi curado, e depois aqueles discípulos estavam sendo ali ameaçados, que eles tinham parado de falar de Jesus. Não pare de falar de Jesus, nós não vamos parar de falar de Jesus, porque Jesus é esperança para esse mundo perdido. Quantas pessoas estão aí em casa, deprimidas, entregues ao medo, com medo de morrer, com medo do amanhã. Em Jesus nós temos esperança que dias diferentes virão, e que Jesus pode trazer para você uma resposta para o seu casamento, uma resposta para a sua identidade pessoal, um ajuste emocional para você. Jesus pode trazer o cuidado que você precisa. Por isso nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos, daquilo que ouvimos e daquilo que nós experienciamos. Jesus pode mudar a sua vida. Jesus é aquele que pode trazer o milagre que você tanto espera. Que Deus abençoe a sua vida. Agora nós vamos ter uma oração. O irmão Roberto estará orando. Eu louvo a Deus aqui. Eu quero agradecer a Thalita, quero agradecer ao Jonathan, a Jéssica, ao Roberto, a Girlene. Roberto vai fazer uma oração para que Deus possa abençoar essas vidas que estão nos assistindo neste momento. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus guarde você. Na terça-feira, nós teremos uma live com o apóstolo Walter Fiel, que está lá na Espanha. Na terça-feira passada, que live abençoada, falando sobre a mulher à luz da Bíblia. Na próxima terça-feira, agora é com os homens. O homem à luz da Bíblia. E depois da oração que o nosso irmão Roberto fizer, nós estaremos encerrando esse culto de testemunho do que Jesus pode fazer, do que Jesus fez na vida dos nossos irmãos, pode fazer na sua vida. Você que é aqui de Cuiabá, venha conhecer a Gerar, Várzea Grande, venha conhecer a Gerar. Na Gerar você vai ser apresentado para Jesus Cristo, que pode fazer muito mais do que nós pedimos, ou imaginamos, ou pensamos. E temos aí também os nossos campos em Nobres, no Nova Esperança, lá em Campo Verde, e no espaço de celebração, lá na Estrada da Guia, quilômetro 8,5. Daqui a pouco estaremos voltando para os nossos cultos presenciais. Bom, Roberto tem pedido de oração aí, né? Depois que você orar por todos, nós finalizaremos louvando ao Senhor. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, exaltar e bendizer o teu santo nome, Jesus. Muito obrigado, Pai amado, porque nós nos reunimos em teu nome para glorificar a ti, Jesus. É verdade. Obrigado, Jesus, pelas nossas vidas, pela vida da Gerar, pela vida do nosso pastor, pela vida da família pastoral, Jesus. Sim, Pai. Quem muito tem nos cuidado, nos direcionado, nos orientado, Pai amado, a caminhar contigo e a romper em fé a cada dia, Jesus. Muito obrigado, Deus amado, por cada ministério desta igreja, por cada irmão desta igreja, que a tua boa mão esteja sobre a vida de cada um deles que estão no lar agora, ouvindo a gente,
cultuando ao Senhor em sua residência, Jesus. Queremos te pedir, ó Pai amado, por todos aqueles irmãos que estão, ó Pai amado, enfermos no leito, ó Pai amado, precisando de uma intervenção do Senhor. Apresento também, ó Jesus, a Regina, a mãe do Ricardo, ó Pai amado, que é o nosso irmão, ó Deus. Também pedimos, ó Pai amado, pela Ana Paula, e que está pedindo a oração pela tua mãe, ó Deus. Que a tua boa mão, ó Pai amado, possa estar com eles, ó Pai amado, naquele leito de UTI, ó Jesus. Pai, que seja feita a tua vontade sobre a vida deles e sobre as nossas vidas, ó Pai amado. Pai, que o Senhor, ó Pai amado, possa reverter, ó Deus, esta situação e que eles possam, Pai amado, contar o testemunho daquilo que o Senhor tem feito sobre a vida deles, ó Pai. Pai, que em nome de Jesus apresentamos, ó Pai amado, essa semana diante do teu altar, ó Pai. Todo o ministério de marketing, ó Pai amado, que tem dado apoio, ó Pai amado, nesse tempo, Jesus. Pai, o ministério de louvor, ó Pai, ser com cada um deles, ó Deus. E, ó Pai amado, com cada irmão, ó Pai. Que nessa semana eles possam ter uma semana abençoada, uma semana produtiva, que possam ter uma semana, ó Pai amado, que eles possam testemunhar, ó Deus, que a tua palavra foi anunciada para uma pessoa que não conhecia Jesus ainda, ó Pai. Nós oramos, ó Pai amado, abençoando a vida de cada família que está nos ouvindo, de cada irmão que está nos ouvindo, que o Senhor, ó Pai amado, cuide de cada um deles, ó Deus. Nós oramos abençoando a cada um deles, pedindo perdão dos nossos pecados, das nossas faltas e falhas contigo, Jesus. Para o louvor da tua glória que eu oro e abençoo a todos. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Só antes de finalizarmos com louvor, eu gostaria de manifestar em nome da Gerar Igreja Batista os nossos sentimentos de pesar diante aos nossos irmãos assembleanos que perderam nessa semana o pastor Rubens Ciro. Que Deus possa dar aos amados, que o Deus de toda consolação possa dar o consolo, a força diante da ausência do pastor Rubens. Estamos orando pelo pastor Sebastião, pela sua família, estamos orando pela cura de muitas pessoas que estão nesse momento aí enfermas, passando por essa situação tão grave, tão difícil. Esperamos que em breve tudo isso esteja mudado, estejamos vivendo um novo tempo, um tempo que exigirá de nós muitas mudanças, mas firmados na fé, nós vamos vencer em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Terminamos este culto louvando ao Senhor. Tudo que tens feito, tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Agradeço, meu Senhor, agradeço, meu